Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. Aula de hoje, função afim, ou se você quiser um outro nome, função polinomial do primeiro grau, beleza? Vamos começar com a nossa definição. Então, função afim vai ser toda função f que pode ir dos reais para os reais, tal que a gente escreva ela da seguinte maneira: f de x ou y, né? Tanto faz, é igual a ax mais b. Só que a gente tem uma condição muito importante para que ela exista. Eu preciso que o nosso a seja diferente de zero, beleza? Então essa é a definição de uma função do primeiro grau, ou uma chamada função afim. Ela é uma função f, ela tem domínio e contradomínio, sendo os reais. E ela vai existir da seguinte maneira: f de x ou y é igual a ax mais b. Lembrando que o nosso a tem que ser diferente de zero. Então, presta atenção aqui, o a ele sempre está acompanhado do x. E o b sempre é o termo que fica sozinho, ok? Vamos a alguns exemplos aqui, só para ficar mais claro para você, ok? Então a gente tem um y igual a, por exemplo, 2x mais 5. E aí, para ficar bem completo, eu vou colocar aqui para você o seguinte: a vale 2, porque é o termo que acompanha o x, e b vale 5, que é o termo que fica sozinho, ok? A gente vai ter nome para esse a e para esse b, mas um pouco mais para frente. Vamos continuar. Outro exemplo, eu tenho um y igual a, por exemplo, menos x sobre 3 mais 9, menos x sobre 3 mais 9. Veja bem, quem está acompanhando o nosso x nesse caso aqui, é o menos 1/3. Então o a vai valer menos 1/3. Muito importante, hein? O sinal sempre acompanha o nosso coeficiente, ok? E o nosso termo que está sozinho é o b. Então o b vai valer 9. Muito fácil, né? Muito fácil. Tem um detalhe. Não necessariamente o b pode ter um valor. Felipe, não entendi. Deixa eu apagar aqui, para te mostrar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha um y igual a 2x e nada mais. Y igual a 2x. Perceba, o termo que acompanha o x é o meu a, que nesse caso vale 2. Como eu não tenho ninguém aqui sozinho, significa que o meu b ele vale 0, certo? Vamos trabalhar com isso aqui um pouco mais para frente, mas é importante que você já entenda desde agora. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, feito isso, vamos mostrar o gráfico de uma função do primeiro grau. Pessoal, estou aqui já com um exemplo de uma função afim, de uma função do primeiro grau, y igual a x mais 2. Fiz o meu plano cartesiano, coloquei todos os pontos aqui. E o que a gente vai fazer? Preciso lembrar você o seguinte: x é a nossa chamada variável independente. Esse valor de x, eu que tenho que jogar ele, beleza? Agora, essa variável y, ela é a chamada variável dependente. Eu só consigo obter resultado para ela caso eu tenha um valor para x. Então, ela depende do valor de x, ok? Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma tabelinha com 3 colunas. Eu estou disponibilizando para você os valores de x. Nós vamos encontrar um valor em y e, obviamente, se eu tenho um x associado a um determinado valor em y, eu vou formar uma coordenada, um ponto. Esse ponto ele vai ser colocado no gráfico. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Quando o meu x vale menos 3, eu vou substituir ele aqui na minha função. Então y é igual a menos 3 mais 2. O y que eu vou encontrar ele vai ser igual a menos 1. Então eu vou ter aqui a coordenada menos 3 e menos 1. Deixa ele ali, depois a gente coloca todos juntos, certo? Joguei agora o x valendo menos 2. Se o x vale menos 2 mais 2, 0. Então o y vale 0. Eu tenho menos 2 e 0 como coordenada. Vamos ao próximo.
x valendo menos 1. Menos 1 mais 2, 1. Ou seja, menos 1 e 1 é o meu ponto. Vamos mais. X valendo 0. Se o x vale 0, o y vai ficar apenas 2. Então eu tenho a coordenada 0 e 2. Tranquilo? Vamos mais. Joguei o x valendo 1. 1 mais 2, 3. Então eu vou ter a coordenada 1 e 3. Se o meu x vale 2, eu vou ter que o y vale 4. E aí eu tenho a coordenada 2 e 4. E para a gente terminar esse exemplo, quando x valer 3, eu tenho que o y vale 5. Ou seja, a coordenada 3 e 5, certo? Vamos colocar esses pontos no gráfico para ver qual vai ser o comportamento dessa nossa função, certo? Então, ó, primeiro ponto, menos 3 e menos 1. Se ele vale menos 3 no x, eu ando para a esquerda. Se ele vale menos 1 para o y, eu ando para baixo. Então a gente vai ter algo próximo desse ponto aqui, ok? Próximo, menos 2 e 0. Se ele vale menos 2, significa que ele anda para a esquerda. Se ele vale 0 para o y, ele não vai nem para cima e nem para baixo. Fica exatamente em cima do meu eixo. Então esse aqui foi menos 1 e 1. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Então esse aqui também, 0 e 2. 0 para o x não vai para a direita e nem para a esquerda. Y valendo 2, ele sobe 2 unidades. Então temos mais uma característica importante. 1 e 3. 1 para o x e 3 para o y está aqui em cima. 2 e 4, 2 para o y e 4 para o 2 para o x e 4 para o y, né? E 3 e 5, 3 para o x e 5 para o y. Mais ou menos aqui esse ponto, ok? Vamos dar uma mudadinha aqui, ó. Pronto. Tenho aqui então todos os nossos pontos representados, né? 3, 6, 7 pontos. Ou basta ligar todos esses pontos e perceber que o nosso gráfico de uma função afim ou de uma função polinomial do primeiro grau vai ser sempre dado por uma reta. Então a gente vai colocar aqui, ó, que o gráfico sempre será uma reta, beleza? Muito fácil, né? E aí, o que eu quero de você aqui? Já que a gente já sabe que o nosso gráfico da função é uma reta, a gente não precisa de todos esses pontos. Para a gente determinar uma reta, basta que nós tenhamos 2 pontos. Então, caso você descubra 2 pontos dessa minha função, você coloque-os no gráfico e liga esses 2 pontos. Pronto, formamos o gráfico de tal função que está sendo trabalhada. Beleza? Muito fácil, né? Muito fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar esse nosso gráfico aqui, vou apagar apenas esse lado aqui para te mostrar algumas características importantes desse gráfico da função afim. Vamos lá, me espera. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, que eu fiz algumas alterações no nosso gráfico, marcando 2 pontos e colocando agora um determinado ângulo alfa para a gente, ok? Vamos começar com esses nossos 2 pontos para depois a gente falar o que significa esse ângulo alfa que apareceu no nosso gráfico. Primeira coisa, quando eu estou trabalhando com o ponto menos 2 e 0, vou só colocar aqui, ó, que o y ele vale x mais 2, certo? É o gráfico que nós estamos trabalhando. Quando eu marquei esse ponto menos 2 e 0, ele é importante porque o nosso y ele vale 0. O nosso y vale 0. Então o que eu quero de você? Quando o y valer 0, nós estaremos encontrando a coordenada do zero da função. Então, de novo, quando o y valer 0, nós vamos estar encontrando o x, que será o chamado zero da função. Nós estaremos encontrando, então, o zero da função. Repito mais uma vez, se o y vale 0, nós encontramos o x igual ao chamado zero da função. E qual que é a característica importante dessa coordenada? Corta
o eixo x. Corta o eixo x, ou o chamado eixo das abscissas, beleza? Então, o primeiro ponto foi falado. Menos 2 e 0, quando y vale 0, significa que o menos 2 é o nosso zero da função. E o ponto característico, o ponto que representa essa coordenada, vai cortar o eixo x, ok? Vamos ao próximo. O nosso próximo ponto ali, ó, é o ponto 0 e 2, ok? Então, perceba que o nosso x, ele vai ser igual a 0. O nosso x, ele vai ser igual a 0. E sempre que eu jogar o x igual a 0, o y que nós vamos encontrar vai ser sempre o b da nossa função. Dá uma olhada aqui, ó. Eu não tenho que y é a x mais b, e nesse caso aqui o y é igual a x mais 2, tendo o a valendo 1 e tendo o b valendo 2, beleza? Perceba que se eu jogar o x valendo 0, essa parte some e eu tenho que o y vale 2, que na verdade o y é igual a quanto? Ao b. Então sempre que eu jogar o x igual a 0, eu encontro o y igual a b. E aí a gente começa a dar um nome diferente. Esse b, ele vai ser chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. E qual que é a característica importante dele? Essa coordenada em que nós temos o x igual a 0 e o y igual a b, com toda certeza vai cortar o eixo y. Então vamos colocar aqui, ó, corta o eixo y, beleza? Corta o eixo y. Muito fácil, né? Então, dois pontos importantes aqui pra gente. Eu tenho o menos 2 e 0, y valendo 0 significa que o x é o zero da função, e 0 e 2. Quando o x vale 0, significa que o y vai ser o nosso b, o coeficiente chamado linear, ok? Fácil. Vamos fazer o seguinte, vou apagar aqui de novo para a gente trabalhar agora com o nosso alfa. Pessoal, coloquei já até a definição do nosso ângulo alfa aqui para ficar mais fácil para você. O ângulo alfa, ele vai ser formado entre o nosso eixo x e a reta do nosso gráfico no sentido anti-horário. E qual é a característica importante desse ângulo alfa? A sua tangente, ela é numericamente igual ao coeficiente A. A tangente de alfa, ela é numericamente igual ao nosso coeficiente A. Beleza? Vamos descobrir então? Vamos mostrar aqui como que isso aqui funciona. Eu vou fazer o seguinte, ó. Perceba que eu formei aqui, ó, um triângulo retângulo. Eu vou até fazer aqui com cuidado para te mostrar que eu tenho um triângulo retângulo, todo em roxo aqui agora, certo? Por que que ele é retângulo? Porque se eu tenho o encontro aqui, ó, da reta y com a reta x, eu preciso lembrar que essas retas elas são perpendiculares. Então aqui forma um ângulo de 90 graus. Ótimo. O que você precisa perceber? Perceba que do 0 até o 2, eu tenho aqui um cateto valendo 2, ok? Do 0 até o menos 2, eu também tenho um cateto valendo 2. Cuidado, não é porque aqui é menos 2 que o lado vai ser negativo. Lado nunca é negativo. Eu sempre tenho que usar o módulo, ok? Então vamos lá. Se eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente do ângulo alfa, eu consigo encontrar a sua tangente. Tangente de alfa é o cateto oposto. Vamos escrever aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa é o cateto oposto 2 sobre o cateto adjacente também 2. Perceba que a tangente de alfa vai valer 1. E esse 1 que nós encontramos, ele é exatamente igual ao coeficiente A. Então perceba que esse 1 nada mais é do que o nosso coeficiente A, que a partir de agora muda de nome para ser chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular, beleza? Então,
característica muito importante aqui do nosso ângulo alfa e do nosso coeficiente a tangente do ângulo formado entre a reta x e a reta do nosso gráfico, no sentido anti-horário, sempre vai ter a tangente numericamente igual ao coeficiente a, ok? Eu continuo falando do coeficiente a para te mostrar uma característica importante ainda no gráfico da minha função. Pessoal, sigo falando para você de gráfico e quem é o nosso protagonista da vez? É o nosso A, o nosso coeficiente angular. O que eu quero que você perceba? Peguei aqui duas funções quaisquer, né? Y igual a x mais 2, que era a função que nós já estávamos utilizando, e uma outra, y igual a menos 2x mais 1. O A nesse caso vale 1 e o A nesse caso vale menos 2. Eu já falei para você que para a gente formar um gráfico basta que nós tenhamos dois pontos. Peguei o 0 e o 2 e o menos 2 e 0, beleza? Liguei eles e formei o gráfico da função em vermelho. Fui na outra função, peguei o ponto 0 e 1, né? Então x igual a 0, y igual a 1, é o nosso coeficiente linear. E depois peguei um outro ponto aqui qualquer, jogando x igual a 1. Quando x vale 1, o y vai valer menos 1. E também liguei os pontos. Por que eu fiz isso para você? Eu já quis deixar tudo pronto para te mostrar o seguinte. Quando o nosso A for 1, ou melhor, quando o nosso A for positivo, nós teremos que o nosso gráfico tenha uma inclinação para a direita. E essa inclinação significa que o nosso gráfico ele é crescente. A função ela é crescente, beleza? Já quando o nosso A vale menos 2, perceba que a inclinação está para a esquerda. Isso significa que o nosso gráfico ele é decrescente. Então, mais uma vez, quando o A for maior do que 0, nós temos um gráfico ou uma função crescente. Em compensação, quando o nosso A for menor do que 0, nós estaremos trabalhando com uma função decrescente, beleza? Fácil, bem tranquilo, basta olhar o valor de A para saber se a função ela é crescente ou decrescente. Vamos falar agora de função linear para depois a gente fazer o estudo de qualquer função do primeiro grau. Pessoal, falo agora para você da chamada função linear. Função linear é uma função afim, só que é uma variação da função afim. Ela tem uma característica muito importante. Obrigatoriamente você vai perceber que, lógico, o nosso A é diferente de 0, porém o B é igual a 0, ok? Então a nossa função linear sempre vai ser escrita como y igual a ax. Pus um exemplo, y igual a 2x. Eu quero te mostrar aqui o gráfico porque ela vai ter uma característica importante. Sempre que eu jogar o x igual a 0, você vai perceber que y é igual a 2 vezes 0, y é igual a 0. Ou seja, não importa como é a minha função linear, sempre ela vai passar pela origem, ok? Sempre a reta dela, ou parte da reta dela, vai passar pela origem do nosso plano cartesiano. Só para a gente montar o nosso gráfico completo aqui, ó, vou jogar um x igual a 1, y é igual a 2 vezes 1, y é igual a 2, então eu tenho a coordenada 1 e 2. Perceba que esse ponto é a nossa origem, já falei para você, na função linear sempre passará por ele, e o próximo ponto, 1 e 2, algo próximo deste valor. Liguei os dois pontos, formei o nosso gráfico. Obviamente ele seria inclinado para a direita, porque o nosso A é positivo, ou seja, a função ela é crescente. Fácil, simples assim. Continuo com você fazendo o estudo do sinal da nossa função. Pessoal, chegamos aqui à nossa última parte da aula de hoje, que é o estudo do sinal da função do primeiro grau, da função afim. O que significa o estudo do sinal da função afim? Consiste em determinar quais os valores de x nós vamos ter a nossa função sendo
positiva, sendo nula ou sendo negativa. Perceba que descobrir o estudo do sinal é descobrir quando o y é positivo, quando o y vale zero e quando o y é negativo, ok? Para isso, a gente vai precisar de 3 coisinhas apenas. Um chamado dispositivo prático, que nada mais é do que o nosso plano cartesiano, só que retirando o eixo y, a gente vai ficar apenas com o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo x, ok? Vamos precisar também do nosso zero da função. Zero da função, vamos lembrar? É o valor de x para o qual o y vale zero. Mostrei isso para você no gráfico no início da aula. E vamos precisar também do valor do coeficiente angular. Ou, se você preferir, a gente precisa do nosso a, o termo que acompanha o x, ok? Vamos fazer o seguinte, fica tudo muito vago vendo dessa forma, né? Vamos para um exemplo para ficar mais claro para você. Pessoal, estou com um exemplo aqui, ó. Faça o estudo do sinal da função y igual a 3x menos 2. Primeira coisa que eu já coloquei aqui, ó, foi o nosso eixo x, que é o dispositivo prático, né, que eu falei para você. Vamos precisar apenas do eixo horizontal. Preciso de mais 2 outras informações. Primeiro, o zero da função e segundo, o coeficiente angular. Então, ó, para eu descobrir o nosso zero da função, então vamos escrever aqui, ó, zero da função. Eu preciso lembrar a você que obrigatoriamente o y vale zero. Ou seja, eu vou ter zero igual a 3x menos 2, ok? Para descobrir o valor de x, o 2 que está negativo, ele passa positivo. Para descobrir o valor de x, o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, o nosso x, ele vale 2/3. Ou, se você preferir, nós vamos ter a coordenada 2/3 e 0. Quando x vale 2/3, obrigatoriamente o y vale 0. Já te mostro no dispositivo prático, ok? Vamos continuar. Quero agora de você o nosso coeficiente angular. Fácil, né? Para eu descobrir o coeficiente angular, basta olhar quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x é o 3, portanto o nosso a vale 3. Para que eu quero isso? Porque se o nosso a ele é positivo, significa que a nossa função ela é crescente. E se ela é crescente, o gráfico vai se inclinar para a direita, ok? Bom, eu mostrei para você no gráfico que esse ponto 2/3 e 0, ou o ponto do zero da função, é aquele ponto que corta o eixo x. Portanto, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai marcar esse ponto valendo 2/3 e 0. 2/3 e 0. Ou, aí tem um detalhe. Como eu só estou representando o eixo x, eu não preciso colocar a coordenada y. Basta que eu coloque a coordenada de x. 2/3, ok? E vai ser exatamente nesse ponto em que o nosso gráfico vai passar. E ele vai passar no sentido para a direita. Por quê? Porque o nosso gráfico ele é crescente. Ou ficou fácil, ficou muito fácil. Quero que você observe o seguinte. Todo valor de y positivo está sempre para cima do eixo x. Todo valor de y negativo está para baixo do eixo x. Então perceba que sempre que eu ando para a direita do 2/3, o meu gráfico estará acima do eixo x. Estar acima do eixo x caracteriza que a nossa função ela é positiva, ou seja, o y é maior do que 0, ok? Se você não entendeu, dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Se eu ando para a esquerda do meu 2/3, perceba que eu sempre encontro o meu gráfico para baixo do meu eixo x. Se eu encontro o meu gráfico para baixo do meu eixo x, significa que o meu valor é sempre negativo, ou o meu y é menor do que 0.
Felipe, beleza, você encontrou o y maior que zero e o y menor que zero. Mas e o y igual a zero? É o mais fácil de todos, né? A gente encontrou ele sem esforço nenhum. Quando o y vale zero, o x está valendo 2/3. Então aqui, ó, nesse ponto em cima do eixo x, o y vai valer exatamente zero. Tudo bem? Vamos resumir isso aqui? Vou fazer uma separaçãozinha aqui, ó, para ficar um pouco mais organizado. E vou te escrever o seguinte: para x maior do que 2/3, ou seja, à direita de 2/3, nós temos que a nossa função ela é positiva, ou seja, o y é maior do que zero. Para o nosso x menor do que 2/3, nós temos que a nossa função ela é negativa. Então perceba, andei para a esquerda do 2/3, significa que o nosso valor vai para o negativo. O y, portanto, é menor do que zero, beleza? E só para não ficar com dúvida, de novo, se eu tenho o nosso x exatamente igual a 2/3, o y vai ficar em cima do eixo. Ficar em cima do eixo x significa que o seu valor é igual a zero, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um exemplo desse para mostrar para você alguma alteração quando A for negativo. Vamos lá. Pessoas, já estou aqui com o próximo exemplo. Y igual a menos x mais 5, ok? Fiz já o dispositivo prático, só o nosso eixo x. Vamos descobrir aqui o nosso coeficiente angular e o zero da função. Coeficiente angular, valor que acompanha x. Quem está acompanhando x é o menos 1, portanto A é igual a menos 1. A negativo, função decrescente. Muito importante essa informação para a gente, ok? Continua. Vamos no zero da função. Zero da função é descobrir o valor de x quando y vale zero. Então a gente vai ter o seguinte caso aqui, ó. Zero é igual a menos x mais 5. O x está negativo, ele passa positivo. O x vale 5. Ou nós temos a coordenada 5 e 0. Essa coordenada aqui significa que esse ponto x igual a 5 tem o y valendo 0. Ou seja, o y não vai nem para cima e nem para baixo. Portanto, o 5 fica exatamente em cima do eixo x. E outro detalhe importante, vai ser exatamente nesse ponto em que o meu gráfico vai passar. Só que tem um detalhe, dessa vez o nosso gráfico é decrescente, ou seja, a inclinação dele está para a esquerda. A inclinação dele está para a esquerda. Vamos ver o que muda? Fiz um exemplo para a direita, estou fazendo agora um exemplo para a esquerda. Perceba que se eu ando para a direita do 5, o meu gráfico ele está para baixo do eixo x. Se ele está para baixo do eixo x, ele vai ser o quê? Negativo. Portanto, para a direita do 5, o y é negativo, ok? Perceba você também que se eu ando para a esquerda do 5, ou seja, pegando valores menores do que o 5, o meu gráfico está sempre para cima do eixo x. Isso significa que ele sempre vai ser positivo, ou que o nosso y é maior do que zero. E lembrando, no ponto exatamente igual a 5, o nosso y não vai para cima, não vai para baixo. Ele vai valer zero, ok? Para a gente resumir então, veja que quando o x ele é maior do que 5, agora a nossa função ela é negativa, menor do que zero. Quando o nosso x for menor do que 5, andar para a esquerda, o nosso gráfico está para cima. Isso significa que o y é maior do que zero, beleza? Então perceba a diferença em relação ao nosso A. Quando for crescente e quando for decrescente, eu tenho comportamentos diferentes, ok? Espero que tenha ficado claro para você
toda essa parte de função afim e que você continue acompanhando as minhas aulas. Um abraço e até mais!